Vamos para a aula 2. Nessa segunda aula, eu lembro a você da primeira que você já tem uma resposta do que é filosofia. Pelo menos uma primeira resposta. Não é verdade? A filosofia é a busca de um fundamento. Na conta do Descartes, alguma coisa indubitável. Eu não possa mais colocar em dúvida. Então, a filosofia não é um saber qualquer. Ela é um saber que visa ser o saber dos saberes. Ela visa dar uma estabilidade ao homem. Então, esta é uma primeira versão. Uma primeira abordagem, melhor dizendo, e não versão. Uma primeira abordagem da filosofia. E que respeita, de certo modo, a abordagem grega, ou seja, a origem da filosofia, que também procurava um fundamento. Depois nós vamos falar da diferença entre a resposta dos modernos, no caso do Descartes, e a resposta dos gregos antigos. Mas isto é para depois. Agora, o importante é entender esta resposta do Descartes. Porque essa resposta do Descartes, eu não sei se vocês já viram por aí, ela aparece de N maneiras e as pessoas falam dela com uma certa banalidade e que acaba mais confundindo do que ajudando. Por exemplo, as pessoas falam assim: penso, logo existo. Eu penso, logo sou. Ego cogito, ego sum. Não é assim? E aí vai. Calma lá. Calma, gente. Aí não pode não. Não pode não. Tem que ver, de fato, o que foi alcançado. O que foi alcançado é penso e sei que isto é verdadeiro todas as vezes que enuncio. Por quê? Porque a história do gênio maligno foi justamente o modo pelo qual eu pus isto em dúvida. Só que o modo pelo qual eu pus isto em dúvida é que acabou me revelando que isto é uma certeza. Eu não posso ser enganado se não estiver pensando. Em outras palavras, não importa o que eu pense, mas eu pensando, sou o quê? Penso, sou. Sou o quê? Sou um homem que penso? Sou o Descartes que pensa? Não, isso eu não posso aferir, porque isso seria dar passos adiante. Por enquanto, quando eu digo penso, a certeza é que existe o pensante, esta coisa pensante. Então, a certeza que se obteve é que sou o quê? Uma coisa pensante. Então, tomar cuidado aí, porque se você enfia o eu penso, você acaba acreditando que o Descartes, além do pensamento, acabou, de certo modo, né, levando junto o eu. E ele não comete esse erro. Ele não comete esse erro. Ele não carrega junto um eu psicológico junto com o penso. Ele fica única e exclusivamente no penso. Não tem um eu penso, logo sou. Primeiro porque não é uma conclusão. A maneira de, né, quando
Eu penso, logo sou, seria uma conclusão. Ele não está concluindo, ele tem uma intuição do tipo intelectual do pensar, o cogito. Se alguém cogita, enquanto está cogitando, está cogitando. Essa é a certeza obtida. Se alguém pensa enquanto está pensando, existe esta coisa pensante. Esta é a certeza que é obtida. Portanto, este é o fundamento. Se a filosofia pergunta por um fundamento indubitável, este é o primeiro fundamento. Tanto é que nas meditações que o Descartes faz, logo em seguida ele pergunta, né? Ele pergunta, penso, mas o que é que se está afirmando? Se está afirmando que há uma coisa pensante, ou seja, há o pensamento. O pensamento é o que há. Ele não pode ser posto em dúvida. Porque para ser posto em dúvida, o pensamento tem que estar funcionando. O cogito tem que estar cogitando. O problema do não entendimento dessa situação, gente, é que a maioria de nós carrega a ideia de que o pensamento é o pensamento meu. Eu estou pensando. Então, se eu estou pensando, logo eu existo. Nananina, nananina, nananina. Se o Descartes fizesse isso, ele estava cometendo um erro tão banal, tão bárbaro, que ele não poderia ser filósofo. Porque ele já saiu deste campo de consideração da certeza sensível. O sensível ele já botou de lado. Ele estava botando... E o gênio maligno é para poder pôr em dúvida também a parte intelectual. De modo que ele não está considerando a existência de um eu. Porque senão ele considera a existência de um eu, aí prova o pensamento e esqueceu de provar o eu. Não, ele não está considerando a existência do eu, ele está considerando apenas o pensamento. É isso que é preciso entender, gente. Se não se entende isso, não se está entendendo o que é que a filosofia está procurando. E não se está entendendo o que é que o Descartes encontrou. Então, às vezes, muita gente acaba... o Descartes, o filósofo eu penso, logo existo, né? Nossa, minha existência é garantida pelo pensamento? Que estranho, que babaquice, não, imagina, eu posso existir sem pensar? Claro que pode, você pode, todo mundo pode existir sem pensar. Ele não está provando sua existência. A existência que ele está provando é a existência do pensar. É isso que o gênio maligno dá de presente para ele. Fala, tem um gênio maligno, eu vou botar em dúvida até mesmo as certezas matemáticas. Pronto, de que jeito? Eu imagino que eu possa estar sob o domínio de um gênio maligno e todo o pensamento que eu penso é produto dele. Puxa vida, eu tô roubado, hein, meu? Epa, peraí, tô roubado nada. Se a minha hipótese leva à consideração de que eu não posso ser enganado no pensamento. Eu posso ser enganado a respeito daquilo que eu penso, mas não que estou pensando. Quando estou pensando, estou pensando. O que não pode fazer, gente, é na hora que você formula a frase, botar um eu penso, e rapidamente achar que este eu está existindo. Ele não está existindo. O Descartes sabe que é ele que está pensando, claro, mas ele está fora do campo de querer admitir este eu. Porque este eu ficou em suspenso logo quando ele pôs tudo em suspenso. Ele pôs em suspenso os sentidos
e pôs em suspenso as certezas matemáticas. Então ele pôs tudo em suspenso. Portanto, ele pôs em suspenso também esta sensação de ser um eu. Ele não ia depois enfiar de volta. Não, ele tem que ficar ali sem enfiar de volta um eu que ele já supôs como não podendo ser provado. De modo que esta conclusão dele é uma conclusão que satisfaz de dois lados. Primeiro, porque a pergunta dele mostra que ele está investigando dentro da tradição filosófica. Ou seja, a filosofia para ele é a busca de um ponto fixo. De um ponto onde ele possa construir dali para frente o saber. Há uma certeza. Então ele está dentro da tradição filosófica. Ele pôs a pergunta da filosofia. E a resposta que ele dá é uma resposta filosófica. Porque ela não invoca nada no empírico, que é matéria da ciência. Ela invoca única e exclusivamente alguma coisa no âmbito do pensamento. Então, tanto a pergunta é filosófica como a resposta é filosófica. Ele satisfaz dos dois lados. E já nos serve aqui como uma primeira abordagem do que é a filosofia. A busca de um fundamento. Esta é a nossa segunda aula. Você tem que pensar sobre ela. Pensando sobre ela, você vai estar se preparando para a terceira aula. Na terceira aula, gente, aí a gente vai ver como é que os não modernos caminharam em perguntas parecidas, mas que não são as mesmas. E aí nós vamos diferenciar a filosofia antiga da moderna. E como que as perguntas são parecidas, mas não são as mesmas. E com isso a gente dá mais um passo na questão deste curso, que é a filosofia. Espero que você tenha gostado. Nós voltamos na próxima aula. Ou, para usar o jargão de sempre, daqui a pouco a gente volta.